Bom dia, minha irmã e meu irmão. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida nessa manhã. Nós estamos falando a respeito do livro dos Salmos, um livro repleto de sabedoria, de cânticos, de hinos, de mensagens de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Nós já percorremos durante esse ano todo o Novo Testamento. Nós falamos desde Mateus até Apocalipse e agora nós estamos falando sobre o livro dos Salmos, um dos livros sapienciais da Escritura Sagrada. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 76. Eu convido os irmãos a lerem comigo os versículos citados e a meditar no que Deus tem a nos dizer. O capítulo 76, portanto, ele é intitulado A Majestade e o Poder de Deus. Ou seja, este capítulo vai tratar sobre o Deus que humilha o orgulho das nações. Mais uma vez, Deus falando e trazendo uma mensagem de direcionamento acerca do orgulho. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco. Soberano Deus, eterno Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é amoroso para conosco e o Senhor cuida de nós. Nós pedimos ao Senhor que neste momento venha nos capacitar, venha nos ajudar a entender a Tua Palavra, que possamos, Deus, escutar este devocional, ler a Tua Escritura e entender todas as palavras que ali estão escritas, palavras estas poderosas, Pai, palavras faladas pelo Senhor a homens escolhidos, palavras essas que transformam vidas, que dividem juntas e medulas, uma palavra capaz, Deus, de doutrinar, de ensinar, de corrigir. E nós pedimos ao Senhor que nessa manhã nos ensine mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Salmo 76 ele vai celebrar a vitória de Deus sobre inimigos. Possivelmente esse salmo ele faz uma referência à derrota dos exércitos assírios nos dias do rei Ezequias. Aquele mesmo rei que, ao ser confrontado pelo rei da Assíria, ele clama ao Senhor e o Senhor manda o seu anjo para livrar o povo das mãos desse poderoso exército da Assíria. Então ele é um salmo de soberania e reverência. E ele já começa da seguinte maneira no verso 3. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Deus, irmãos, ele não apenas vence as guerras, ele desarma. A sua vitória, meus irmãos, não é apenas sobre o adversário, mas a sua vitória ela se faz sobre toda a soberba humana. Eu convido os irmãos a depois lerem o texto que está em 2 Reis, que vai contar a história de Ezequias. E nessa passagem em específico, o rei da Assíria, ele escreve uma carta onde ele afronta o rei Ezequias e o Senhor Deus, onde ele diz: todos os deuses das outras nações não resistiram ao meu poder. Por que que o Senhor Deus, o Deus de Israel, iria sobreviver? Ele era afrontoso, orgulhoso e altivo, mas o nosso Deus, além de vencer batalhas, ele se opõe ao orgulho e à soberba humana. O salmista, irmãos, ele vai declarar no versículo 7, Tu sim, tu és terrível, se estás irado. Quem pode permanecer na tua presença? Irmãos, a teologia bíblica ela sempre vai unir o amor e o temor, o respeito e a reverência. O Deus, meus irmãos, que nos consola é o mesmo que faz toda a terra se calar diante da tua presença, porque Ele é um Deus poderoso que a tudo sustenta pelo poder da tua palavra. O versículo 9, portanto, ele vai apresentar Deus realizando justamente isso, seu julgamento. Ele diz o seguinte: quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. É interessante, irmãos, porque enquanto aos soberbos ele se opõe e ele é descrito como terrível, aqui para os humildes o texto vai declarar que Deus ele julga e salva, ele salva os humildes. A salvação do humilde e o abatimento do soberbo são duas verdades bíblicas que caminham juntas. São duas características deste Deus que é justo e é compassivo, que é bondoso, mas que é reto nos seus caminhos. O Salmo, irmãos, ele conclui, portanto, no versículo 11, dizendo o seguinte: façam votos ao Senhor, o seu Deus.
e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Meus irmãos, não basta apenas reconhecer o poder de Deus. É necessário também responder a este poder com obediência e compromisso. Não adianta nós reconhecermos que Deus é o soberano Senhor e que a todos sustenta, mas se somos insubmissos e a Ele não nos rebaixamos em humildade e submissão. É necessário reconhecer, mas também agir. Nós podemos nos lembrar do Salmo 51, quando ele diz que um coração contrito, a este Deus ele não se opõe. Ou seja, quando o nosso coração está contrito e quebrantado, rendido aos pés do Senhor, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, o Senhor olha para nós com um olhar de amor, e o texto aqui diz, nós acabamos de ler, que ele salva os humildes. E eu pergunto a você nessa manhã, como tem sido o teu coração diante do Senhor? Você tem tido um coração orgulhoso e altivo, que julga as outras pessoas e julga a si mesmo dizendo que não precisa de Deus? Ou o teu coração tem sido um coração humilde, que reconhece que em tudo o Senhor tem te sustentado, que em tudo o Senhor tem provido na tua vida, que em tudo o Senhor tem estendido a tua boa mão sobre a tua família? Eu convido os irmãos a orarem mais uma vez comigo. Senhor Deus, poderoso Pai, nós reconhecemos nessa manhã, Pai, que o nosso coração é pecador, que o nosso coração é altivo e que o nosso coração precisa do Senhor para ser administrado. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que entre nos nossos corações e nas nossas vidas e faça morada neste templo que é o nosso corpo. Que todo espírito imundo, que todo espírito que não é o Espírito do Senhor bata em retirada, mas que o Santo Espírito do Senhor Deus faça habitação nos nossos corações e no nosso corpo, e que venhamos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, cheios do conhecimento do Senhor, e que possamos transbordar dessa plenitude às outras pessoas, que os outros possam reconhecer através das nossas vidas que o Senhor é o único Senhor e poderoso Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, amanhã nós nos encontramos mais uma vez aqui no canal da nossa igreja, onde nós vamos tratar acerca do capítulo 77 de Salmos. Eu convido os irmãos a participarem, a comentarem aqui embaixo na seção de comentários. Que o Senhor Deus os abençoe.